Olá, a paz do Senhor. Estamos juntos para o último programa da série teológica acerca da doutrina dos anjos. Hoje, mais especificamente, falaremos sobre o destino dos anjos. Seja muito bem-vindo ao Teologia Viva. Chegamos ao final da série teológica acerca dos anjos e nós não poderíamos encerrar de uma outra maneira, senão descrevendo qual será o destino de cada um deles. Nós veremos qual será o destino dos anjos bons e também qual será o destino dos anjos maus. E em relação aos anjos bons, nós podemos afirmar sem sombra de dúvida que eles continuarão na presença de Deus, servindo a Ele por toda a eternidade. Nós podemos parar aqui para refletir um pouco, e se nós fizermos isso, pararmos para refletir sobre o destino dos anjos bons, chegaremos indubitavelmente a essa conclusão. Por quê? Porque eles, os anjos bons, já tiveram a oportunidade de se desgarrar, de se rebelar, quando do levante promovido por Lúcifer que nós observamos aqui em outro programa, no programa anterior, quando nós narramos aqui a queda dos anjos. Então, esses anjos bons tiveram a oportunidade de se rebelarem quando do levante, da rebelião de Lúcifer, mas, voluntariamente, eles se recusaram a desobedecer. Além disso, eles, os anjos bons, já têm a experiência de saber qual foi a recompensa dos rebelados, a saber, uma sentença eterna e uma sentença irrevogável. Os anjos bons, além de santos, também são inteligentes, podemos dizer assim, e são inteligentes o suficiente para não se rebelarem contra o Deus Todo-Poderoso, o qual sentenciaria de igual maneira qualquer que, à semelhança dos anjos caídos, também se levantassem contra a sua autoridade, de forma que esses anjos bons viram o levante acontecer, viram a rebelião acontecer e viram qual foi o resultado desta rebelião, viram qual foi a sentença do Deus Todo-Poderoso contra os anjos rebeldes, de maneira que eles são santos, mas também são inteligentes. Eles jamais iriam trilhar o mesmo caminho dos anjos rebeldes, dos anjos que caíram quando da primeira rebelião. Quando o apóstolo João estava na ilha de Patmos, ele teve visões celestiais e teve profundas revelações do futuro. Em um dado momento, ele, o apóstolo João, contemplou o novo céu e a nova terra, que serão disponibilizados para os santos quando da consumação dos séculos, isto é, quando do epílogo da história de todas as coisas. É interessante que lá, no futuro eterno, aparecem os santos anjos de Deus. Está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículos 11 e 12, o seguinte: E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente, e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, olha aí os anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Observe, estamos falando de uma passagem, Apocalipse capítulo 21, que narra o estado das coisas após a consumação dos séculos, após o juízo final. Ou seja, nós estamos falando sobre o estado eterno. E como nós estamos falando aqui sobre o destino dos anjos, e nessa parte inicial, mais especificamente sobre o destino dos anjos bons, e eles figuram lá na eternidade, estamos vendo claramente que esse é o destino dos anjos bons, a permanência eterna no céu. De forma que não há mais o que nós discorrermos sobre o que nós discorrermos acerca do destino dos anjos bons, porque esse é o destino deles, o céu, a permanência eterna com Deus, a permanência eterna nas regiões celestiais. Mas vejamos agora o destino dos anjos maus, dos anjos caídos, dos espíritos malignos, dos demônios. Assim como não há dúvida que os anjos bons permanecerão diante do Senhor por toda a eternidade,
também não há dúvida alguma quanto à condenação eterna dos anjos maus. O Senhor Jesus, quando do seu sermão escatológico, seu sermão profético, o sermão em que ele anunciou o fim de todas as coisas, que aconteceria e a sequência dos eventos escatológicos, o Senhor Jesus fez menção ao juízo das nações. E nós entendemos, à luz da Bíblia, que o juízo das nações ocorrerá após a grande tribulação. E aí, a sentença proferida contra as nações que perseguirão os judeus no período do sofrimento de 7 anos da grande tribulação, que corresponde à última semana de Daniel, nos revela qual será o destino dos anjos caídos. Veja que está escrito em Mateus capítulo 25, versículo número 41, o seguinte: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Observe que é bom deixar claro que o lugar de sofrimento de que Jesus falou, o lago de fogo e enxofre, já está preparado. Cremos que ele foi preparado por Deus desde a queda dos anjos. Isso nos indica que o pecado cometido por Lúcifer e os seus seguidores é um pecado imperdoável. Por quê? Nós cremos que é imperdoável pelo fato deles, não é? Dos anjos estarem na época em estado de perfeição. Pare para pensar nisso. Eles estavam em estado de perfeição. Eles estavam assistindo diante de Deus, ou seja, eles desfrutavam da revelação máxima em relação ao Criador. Mas assim, mesmo assim, eles se rebelaram. Eles tiveram a audácia, a maldade, a perversão de se levantar contra Deus. Isso foi uma expressão de maldade no seu grau máximo. De forma que Jesus nos diz que o lugar de sofrimento para o diabo e os seus anjos já está preparado. E aí eu volto só um pouco ao raciocínio, que se ele foi preparado desde a eternidade, é porque quando eles pecaram, Deus considerou aquele pecado deles imperdoável, de maneira que não existe uma heresia chamada, a heresia até que existe, mas não existe a correspondência, a realidade correspondente dessa heresia chamada universalismo, que diz que todos serão salvos, no final das contas, inclusive o diabo e seus anjos, porque Deus não seria mau ao ponto de condenar esses anjos caídos por toda a eternidade. Mais uma vez a gente enfatiza aqui que não é maldade, é justiça. Então, não há universalismo. O pecado cometido pelo diabo e pelos anjos caídos é um pecado imperdoável e a sentença já foi emitida por Deus na eternidade. Em segundo lugar, o destino final dos anjos caídos diz respeito a um tormento eterno. Grave bem isso. O tormento é eterno. Jesus usou a expressão fogo eterno, indicando que os anjos maus jamais deixarão de sofrer. Há alguns que dizem que um tormento eterno seria incompatível com Deus. Ele não seria, segundo essas pessoas que pensam que não existe um tormento eterno, eles dizem o seguinte, que Deus não seria tão mau e injusto ao ponto de infligir uma pena eterna. Isto, porém, representa uma visão romântica e antibíblica de Deus. Ora, se o pecado cometido foi contra um Deus eterno, nada mais óbvio do que a sentença ser igualmente eterna. É uma sentença correspondente. E aí, nós aproveitamos para refutar uma outra heresia também que é propagada. Primeiro, a do universalismo, que diz que todos serão salvos no final das contas, inclusive o diabo e seus anjos. Falso, porque Jesus já disse que o lago de fogo e enxofre já está preparado para o diabo e seus anjos, portanto a sentença é irrevogável. Segunda heresia que nós queremos refutar com esse raciocínio que nós acabamos de desenvolver é o seguinte, é a heresia do aniquilacionismo, ou seja, que diz que as pessoas, os ímpios, o diabo, os seus anjos, quando caírem no lago de fogo e enxofre, elas serão extintas, elas serão aniquiladas, elas deixarão de existir. Falso, porque nós vimos aqui com todas as letras Jesus dizendo
que o fogo do inferno, o fogo do lago de fogo e enxofre é eterno, durará para sempre. Por quê? Porque o tormento ali será um tormento eterno. O próprio Jesus disse que ali o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre, ali vai ser pranto e ranger de dentes. Em terceiro lugar, esse tormento, não é, anunciado por Jesus, foi preparado inicialmente para o diabo e os seus anjos. E aí, infelizmente, à luz das Escrituras Sagradas, há um número sem fim de seres humanos ímpios que jazerão eternamente nesse lugar. Veja que o diabo e os seus anjos, o lago de fogo e enxofre foi preparado primeiro, não é, inicialmente somente para o diabo e seus anjos, mas com o advento da queda, infelizmente, a maioria dos seres humanos simplesmente rejeitam a graça de Deus e, infelizmente, serão condenados a esse lago de fogo e enxofre. Veja que, além de Mateus 25, outra referência bíblica também nos mostra a terrível situação dos demônios, dos anjos maus. E nós estamos nos referindo a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, onde está escrito o seguinte: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Nós vimos aqui em programas anteriores que há classes de anjos maus que Deus resolveu encerrar em prisões até o dia do julgamento. Podemos ainda descrever de maneira mais específica o destino de Satanás. Veja que analisemos um pouco de sua trajetória até o tormento eterno, para onde ele irá irrevogavelmente. Lembrando que nós, nesse último programa acerca da doutrina dos anjos, estamos nos referindo aqui, nos reportando, discorrendo sobre o destino dos anjos. Já falamos do destino dos anjos bons, permanência eterna no céu, e agora estamos falando do destino dos anjos maus. De uma maneira mais específica, agora, a partir de agora, nós estamos nos referindo ao destino do anjo mais mau que existe. Nós poderíamos dizer assim, o príncipe dos anjos maus, que é Satanás. Como nós vimos em programas anteriores, não é? E já tratamos sobre a queda dos anjos, a primeira vez que vemos o anjo querubim, que hoje é o diabo, foi justamente no céu. É a primeira vez em que ele figura. Está escrito em Ezequiel capítulo 28, versículo número 14, o seguinte: Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. Veja o detalhe, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas. Ora, nós não sabemos ao certo quanto tempo esse anjo querubim, que hoje é o diabo e Satanás, passou em comunhão com Deus e no seu estado de perfeição. A Bíblia não nos relata. O fato é que a tragédia aconteceu. Ele pecou contra o Senhor e juntamente com ele muitos outros anjos. Nós falamos sobre isso aqui de uma maneira mais pormenorizada, mais detalhada, quando falamos sobre a queda dos anjos. Então, veja, estamos mostrando aqui a trajetória do diabo desde a eternidade, quando ele ainda estava no estado de perfeição, até a eternidade, porque estamos falando sobre o destino dos anjos maus. Então, a primeira vez em que ele figura, em que ele aparece nas páginas sagradas, é no céu, no Monte Santo de Deus. Depois disso, Satanás agora vai aparecer no Éden. Quando ele peca, quando ele cai, ele vai aparecer no Éden, utilizando-se de uma serpente para provocar a maior tragédia da história humana, a saber, o pecado. Nós vemos em Gênesis capítulo 3, versículo 1 o seguinte: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Lamentavelmente, queridos, o casal cedeu àquela tentação e caiu. E as consequências dessa queda, as consequências desse pecado, claro, se arrastam até os dias de hoje. Mas veja, nós estamos seguindo no rastro, não é, das aparições de Satanás na Bíblia Sagrada. Primeiro, ele aparece ainda em estado de perfeição no céu, no Monte Santo de Deus. Depois da queda, ele aparece agora no Éden, ainda nos primórdios da humanidade. E ele aparece ali se apoderando de uma serpente para tentar Adão
E Eva, infelizmente, logrou êxito na sua tentativa, no seu intento, na sua malignidade de fazê-los pecar ou de induzi-los ao pecado. Em outros momentos da narrativa bíblica, nós vemos Satanás agora no ar, com acesso tanto à terra, também quanto ao céu. Veja que isso está muito claro em Jó capítulo 1, versículos 6 e versículo 7. Está escrito o seguinte: e vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, olha, observe aí o detalhe do texto, veio também Satanás entre eles. Veja, queridos, que ele, não é? Satanás, ele vai aparecer agora nos ares, mas ao mesmo tempo tendo acesso à terra, porque foi ele quem depois desceu e promoveu aquele estrago na vida de Jó, nos seus familiares, nas suas propriedades, mas também ao céu, porque ele se apresentou diante de Deus, não é? Ele, Satanás, é chamado pelo apóstolo Paulo de o príncipe das potestades do ar. Isso está em Efésios capítulo 2 e o versículo número 2. O que nos parece é que em algum lugar nos ares, Satanás firmou o seu quartel, o seu acampamento, o seu arraial. O mesmo apóstolo Paulo nos relata de hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, estamos vendo que Satanás primeiro aparece no céu em estado de perfeição, depois aparece no Éden já caído e se apoderando da serpente, e agora, conforme nós acabamos de relatar, ele aparece nos ares. Mas, seguindo aqui a trajetória do querubim caído, nós vemos ele lançado dos ares para a terra em Apocalipse capítulo 9 e o versículo número 1, onde está escrito o seguinte: e o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Observe, queridos, que nós entendemos que essa estrela que caiu do céu é o próprio Lúcifer. Por que nós estamos dizendo isso? Porque isso fica ainda mais claro quando nós lemos Apocalipse capítulo 12 e o versículo de número 9. Está escrito o seguinte: e foi precipitado, olha aí, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Isso acontecerá durante o período da grande tribulação. E nós entendemos que o período da grande tribulação é um período posterior ao arrebatamento da igreja. De forma que agora, seguindo essa trajetória, esse rastro, esse rastreio, não é? Em relação à figura de Satanás, nós observamos ele já no futuro, no período da grande tribulação, sendo lançado dos ares para a terra. Agora, é penoso imaginar o dano, as mazelas, as misérias que ele e os seus anjos, que eles causarão na terra durante todo esse período da grande tribulação, porque eles serão precipitados literalmente aqui e farão daqui o seu campo de atuação. Então, é doloroso somente de imaginar o que vai acontecer na terra durante a grande tribulação, principalmente quando a precipitação de Satanás, que é o dragão e a antiga serpente, para a terra. Mas observe, queridos, lembrando a vocês que estamos falando sobre o destino dos anjos, mais especificamente do destino dos anjos maus e agora do destino do próprio príncipe dos anjos maus, que é Satanás. Nós, seguindo essa trajetória, vemos que depois disso, depois dessa precipitação dos ares à terra, ele aparece preso, isso mesmo. Isso se dará no período escatológico chamado de milênio, o reino milenial. Está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 2, o seguinte: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Observe que perto do final desse milênio, não é? Maior parte do milênio, do reino de 1000 anos, ele vai estar preso, mas perto do final do milênio, o diabo será solto novamente. E aí fará suas últimas investidas contra o homem e contra Deus. Nós lemos isso claramente em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, onde está escrito o seguinte: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão
e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E aí, eu chamo a atenção de cada um de vocês, queridos ouvintes e telespectadores. Incrivelmente, Satanás ainda conseguirá adeptos para uma nova tentativa de rebelião. E por quê? E eu abro um parênteses aqui para refletir um pouco com vocês mais detidamente sobre isso. Porque eu estou dizendo, incrivelmente, Satanás conseguirá milhares e milhares de adeptos, ao ponto de o apóstolo João comparar essa quantidade de rebelados, que vão aderir ao príncipe da rebelião, à areia que está na praia do mar. Porque o homem, o ser humano em si, ele é mau. Ele é essencialmente mau por causa do pecado original. E aí nós vemos, veja, Jesus vai estar na terra literalmente, fisicamente. Ele estará governando o mundo com cetro de ferro, com a base desse reinado, desse governo em Jerusalém, assentado sobre o trono de Davi. As pessoas verão o Messias, as pessoas terão contato com o Messias, as pessoas estarão presentes ao Messias. E mesmo assim, com Cristo reinando fisicamente, literalmente sobre a face da terra, a Bíblia nos diz que Satanás vai ser solto e vai conseguir pessoas para se rebelar contra o Cristo que essas pessoas estarão vendo. Que essas pessoas testemunharão o poder, a glória, o domínio, as operações sobrenaturais dele durante o seu governo. De forma que, ainda assim, haverá milhares e milhares, milhões e milhões de seres humanos que se rebelarão contra Deus. Isso só nos faz chegar a uma conclusão. O maior problema do homem é o próprio homem. Por fim, a Bíblia nos diz que o diabo será lançado no lugar preparado para ele desde um passado muito remoto, quando da sua rebelião, que foi o que nós acabamos de ver aqui nas palavras de Jesus no momento mais inicial desse programa. Esse é o desfecho fatídico do querubim outrora ungido, que figurava como o mais belo e imponente ser angelical criado por Deus. Veja qual vai ser o destino final desse anjo mau, do príncipe dos anjos maus, que é Satanás. Está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, o seguinte: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Observe que essa expressão, essa referência bíblica que nós acabamos de citar, talvez seja a mais solene contra a heresia do chamado aniquilacionismo. Veja que está escrito que eles serão atormentados de dia e de noite, simplesmente para todo o sempre. É ali que o diabo vai ser lançado no final do milênio, isto é, no juízo final, isto é, na consumação dos séculos. Assim, abordando o destino final dos anjos bons e dos anjos maus, encerramos mais uma série teológica, desta feita acerca dos anjos, porque nós já gravamos uma série teológica acerca dos atributos incomunicáveis de Deus e agora nós estamos encerrando uma série teológica acerca da angelologia, ou seja, da doutrina dos anjos, e nesse último programa especificamente narrando a questão do destino dos anjos. Anjos bons, e nós vimos aqui que eles simplesmente, não é uma questão lógica, eles simplesmente permanecerão no céu, permanecerão assistindo diante de Deus por toda a eternidade. Mas, já em relação aos anjos maus, vimos aqui nas palavras de Jesus, vimos aqui nas palavras dos próprios apóstolos, que eles, os anjos maus, terminarão, findarão no lago de fogo e enxofre, mas não apenas os anjos maus, mas também o príncipe dos anjos maus, que é o diabo, que é Satanás, o dragão, a antiga serpente. Ele também, irrevogavelmente, irremediavelmente, inelutavelmente, terminará no lago de fogo e enxofre, sendo atormentado de dia e de noite. E o mais triste de tudo isso, como nós acabamos de ver, é que não apenas eles, o diabo e seus anjos, terminarão no lago de fogo e enxofre. Infelizmente, milhões e milhões de seres humanos que rejeitaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
que não se arrependeram dos seus pecados e que não confessaram Jesus como único e suficiente Salvador, também findarão eternamente no lago de fogo e enxofre, e infelizmente, como dissemos, eles serão maioria, porque Jesus disse que a porta é estreita e o caminho é apertado que conduz à vida eterna, e poucos são os que o encontram. Mas larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz o homem à perdição eterna, e são muitos os que a encontram, e são muitos os que entram por ele. Infelizmente, é uma verdade dura, é uma verdade contundente, incisiva, mas é uma verdade que precisa ser dita. Assim, queridos, nós concluímos mais um programa Teologia Viva. E se você tem se sentido abençoado, edificado com esse conteúdo, eu quero pedir a você que compartilhe o link desse programa em todas as suas redes sociais, com todos os seus amigos e com todos os seus familiares. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.